Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar, a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. Deixou a bola passar na ponta, tira gol! O time bem armado, tranquilo. Era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou. É gol e felicidade. É gol, o meu time é a alegria da cidade. É gol. Mineiro de Corinto. Jair Alves Moreira, conhecido pelos goianos como Jair Porrete, foi um dos grandes atacantes do futebol. Chegou em Goiás através de Antônio Ascioli e defendeu as cores do Dragão e do Vila Nova. Pelo Dragão, onde jogou entre 1963 e 1969, além dos muitos gols, Jair Porrete conquistou o título de campeão estadual em 1964. Pelo Vila Nova, o caneco veio em 1969. O incomum apelido de Jair foi dado por causa das pancadas que sofria dos zagueiros por conta de sua velocidade e habilidade nos campos. Aos 72 anos de idade, Jair Porrete recorda com alegria dos tempos de jogador de futebol, quando conquistou a idolatria dos rubro-negros e colorados. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias, em sua edição de hoje, recebe um ídolo do futebol goiano, Jair Alves Moreira, conhecido como Jair Porrete. Por Jair Porrete, quem é Jair Porrete? Jair Porrete foi que teve a felicidade de ser campeão no Atlético na década de 64 e 64 e 70 no caso, né? E vim de Sete Lagoas e na década de 63 e estou aqui até hoje, graças a Deus. E, seu Jair, como é que foi sua infância lá em Corinto? O senhor nasceu em Corinto, né? Realmente, eu nasci em Corinto e quando eu tinha 8 anos de idade, minha família mudou para Sete Lagoas e de Sete Lagoas eu comecei a jogar futebol com meus 12 anos no Bela Vista Futebol Clube, que hoje não existe mais. E de lá para cá, jogando no Bela Vista, foi quando ocorreu a minha transferência para Goiânia. E foi uma transferência milionária? Na realidade, na época eles comentaram que foi a maior transação do futebol goiano, porque eu fui comprado pelo Antônio Ascioli, quer dizer, a diretoria do Atlético Clube Goianiense, naquela época, por 1.300.000 cruzeiros. E como é que foi? Como que
a diretoria do Atlético te encontrou, te viu, Jair Porrete? Bom, foi um jogo que a gente fez em Curvelo, cidade de Minas, e eles estavam passeando lá em Sete Lagoas na época, e aí estavam numa barbearia, que depois eu fiquei sabendo dos detalhes. Eles estavam na barbearia e perguntaram se lá não tinha... Estavam querendo contratar um atacante, que seria o primeiro campeonato goiano na época, de profissionais, né? Então eles foram até a cidade de Curvelo, e foi quando nós estávamos jogando com o Curvelo Esporte Clube, e nós ganhamos de 6-1, e eu fiz 5 gols nessa partida. Aí eles interessaram para me trazer para Goiânia. E nesse dia o Ancioli já chegou, te abordou, já falou que queria te levar, como é que foi? Dentro do vestiário, depois que a gente estava tomando banho, aí apareceu lá a turma de dirigentes, né? E eu escutei. Falei que queria fazer a contratação do atacante que tinha. Naquela época eles falavam que furou 5 gols. Então eu fiquei muito contente. Aí me procuraram para ver se eu queria vir para Goiás. É lógico que eu queria vir, mas aí eu teria que pedir autorização da minha mãe, né? Porque até então eu já não tinha meu pai. Aí falei para eles, se minha mãe autorizar eu vou. Eles até acharam interessante. Aí no dia seguinte, né, aí eles pegaram e fizeram a proposta e tudo. O presidente do Bela Vista aceitou a proposta, e eu peguei e conversei com minha mãe, ela concordou. Aí a transação foi feita. Mas você nasceu em 42, em 63 você tinha 21 anos, mais ou menos. Foi fácil convencer sua mãe? Claro que sim, né? Que eu já era adulto, né? Quer dizer, então, automaticamente ela concordou, e até, por incrível que pareça, o diretor foi lá na minha casa no dia que eles interessaram, né? Aí conversou com ela, não, pode sim, se ele está a fim de ir, ele pode ir tranquilamente. E como é que foi seu pedido? Porque o senhor, como filho da mãe, a mãe com todos os cuidados especiais, você teve que fazer um pedido diferente. O senhor se lembra como é que o senhor abordou ela? Não, eu já cheguei de cara e falei, mãe, tem um diretor aí lá de Goiás, que é até estranho, né, que a gente lá não fala Goiás, Goiânia, né? Então eles estão querendo me contratar para me jogar lá. Ela falou, mas é bom para você, ué. Ela concordou imediatamente, né? E aí pegou e fizeram a transação lá, e aí eu ainda conversei com ele, eu falei, aí qual seria meu ganho? Na época eu falei, qual que seria meu ganho lá? Não, o seu ganho nós já vamos organizar aqui com eles aqui, sem problema, você não precisa se preocupar não, que o seu você vai levar. Falaram desse jeito pra mim. O que imagem você tinha de Goiânia? Porque assim, você não conhecia o Atlético. Você não sabia que o Atlético Goianiense existia, ou não tinha muita informação. Que imagem você fez de Goiânia, de Goiás, do Atlético? Realmente você falou uma coisa aí que na época eu pensei, porque eu era ainda garoto, eu analisei da seguinte forma, eu falei, Goiás, Goiânia é lá pelo lado do Mato Grosso, lá para aqueles lados de lá, e eu já fiquei meio cabulado. Aí falando com um procurador meu lá, que ele era ligado lá no clube, falou, não, Jair, o futebol goiano é muito bom, coisa e tal. Ele me incentivou, porque até então, quando eu vim para cá, o futebol goiano estava iniciando, e era o primeiro campeonato que eles iam disputar, né, no caso. E eu vim e fiquei contente de ter vindo, uma cidade muito boa, que até então, naquela época, parece que Goiânia tinha, acho que, 27 a 30 mil habitantes na cidade, né? Então você vê, e fala hoje quantos mil que tem, né? Então cresceu demais, mas de qualquer forma, Goiânia sempre foi uma capital espetacular, eu gostei demais. E você veio junto com a delegação do Atlético, você veio junto com os dirigentes imediatamente? Já foi feito o acordo e você já arrumou suas malas, suas coisas e veio? Não, aí foi o seguinte, aí na semana seguinte veio o seu Américo, que era o presidente do clube, veio para cá para fechar as negociações, e nós, como eu estava te falando, nós ficamos
lá no Grande Hotel, pertinho do Estádio Olímpico. E quando nós chegamos e tudo, falou, tem um jogo do seu futuro Atlético, vai jogar contra o Goiânia lá no Estádio Olímpico, se quiser ir lá assistir. Eu falei, não, nós vamos lá. Aí assisti o jogo lá, gostei demais e tudo lá do jogo. Foi o primeiro dia que eu cheguei lá no Estádio Olímpico. Jair, por que Porrete? O Porrete foi aqui em Goiânia que surgiu o Jair Porrete, que eles falaram que eu tomava muita porretada. Aí, não era porque você batia, não, é porque você apanhava. É, que apanhava. E na época eles falavam que a jogada brusca, tem esse cara dá porretada demais, aí deu uma porretada no fulano. Aí eu fiquei, aí apelidaram na época de Jair Porrete, aí ficou. E, Jair, antes de você vir para Goiânia, atuando lá na equipe do Bela Vista, você tinha a pretensão de ser um jogador profissional de verdade? Você sonhava como uma pessoa, um cidadão do interior de Minas, em jogar num Cruzeiro, no Atlético, no América, em ir para Belo Horizonte? Você tinha esse sonho ou não? Olha, por incrível que pareça, uma semana antes de nós jogarmos em Curvelo, nós jogamos contra o Atlético Mineiro e nós ganhamos de 3-2, eu fiz os 3 gols naquela época, né? Eu estava com 21 anos na época. Aí eu vi um pessoal sondando lá, porque inclusive o goleiro era Maciel do Atlético, e tinha o Baldo, aqueles caras antigos, né? E eles já sondaram a minha aquisição lá para o Atlético Mineiro, mas não falaram nada, porque sabe como é que é? O Atlético Mineiro é um time de elite, e eles tinha que testar bem o atleta e ver, e eu acredito que eles falaram, a primeira vez que eles viram eu jogar, eu ainda fiz gol contra eles, né? Então eles já despertaram. Mas na semana seguinte, nós fizemos uma mistura lá em Curvelo e aconteceu de eu ter vindo para Goiânia. Jair Porrete, na sequência do futebol de Goiás e suas histórias, nós vamos querer detalhes sobre a sua história no Atlético. E foi bonita, né? Graças a Deus foi. A relação de Jair Porrete com o Atlético será destacada daqui a pouco aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Vinícius. Jair Alves Moreira, o Jair Porrete, é o nosso personagem deste domingo. Futebol de Goiás, volta já. Biografia. Os personagens da nossa história. Plínio Cestari Hidalgo foi um dos grandes zagueiros do futebol goiano na década de 50. Ele defendeu o Araguaia, o Goiás, mas brilhou de verdade com a camisa do Atlético, onde conquistou os títulos estaduais de 1955 e 1957. O jogador era oriundo da cidade paulista de Pederneiras, mas desde criança vivia em Goiânia. Em campo, Plínio se destacava pela liderança, pela raça e pela disciplina. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos aqui no Futebol de Goiás e suas histórias para mais uma edição para relembrar e reviver mais um personagem da história do nosso futebol, Rafael. Esse é Porrete. Jair Alves Moreira é o convidado de hoje do Futebol de Goiás e suas histórias, que tem um oferecimento de tintas Colatex, pintando com arte, Vinícius. Seu Jair, você chegou em Goiânia, te colocaram no Grande Hotel, você foi assistir Goiás e Atlético, Goiânia e Atlético naquela oportunidade. Que sintonia o senhor teve com a torcida do Atlético? Que impressão você teve do Atlético naquele momento? Olha, eu fiquei surpreso porque quando eu cheguei, eu entrei já dentro do campo lá e ficou aquele bolinho lá. Quando eles sentiram que era eu o contratado pelo Atlético, a torcida toda me aplaudiu
e eu senti assim emocionado na hora. Foi uma coisa que é a primeira vez, né? Então a gente fica meio emotivo assim de ver a torcida, a galera lá, porque naquela época o Estádio Olímpico enchia com os clássicos, Atlético Goiás, Atlético Goiânia, até que naquela época o Atlético Goiás, como eles falavam na época, eram os 33 torcedores. Então o Goiânia tinha uma grande torcida, o Vila sempre teve a maior torcida. Então eu fiquei muito empolgado com aquele momento. E a torcida gritava o nome do senhor, já começava a querer saber quem era, porque hoje em dia é autógrafo, tirar foto. Como é que era a abordagem do torcedor? Não, eles apenas, naquela época já era diferente, né? Então eles só aplaudiram, bateram, e gritaram lá, Jair, Jair, Jair. E me entusiasmaram no momento, eu fiquei muito contente no momento. O senhor foi assediado, deu entrevista. Que lembranças o senhor tem desse dia? O senhor foi cercado pelos jornalistas também? Nossa senhora, você vai te falar, um puxava daqui, outro puxava dali e tudo. E aí no outro dia só dava eu nos jornais. Na época, né? Foi muito bom aquela época. Quando o senhor foi chamado, nesse dia que o senhor estava hospedado no Grande Hotel, lá no centro, e foi chamado para ir para o Estádio Olímpico, sua decisão de jogar pelo Atlético já estava tomada? O contrato estava assinado? Ou em algum momento o senhor falou assim, não, vou lá para ver esse time, depois não dá certo, eu vou embora? O que passava pela sua cabeça com relação a efetivamente ser contratado pelo Atlético? Ah, não, eu cheguei, quando eu cheguei já estava tudo decidido, já me trouxe já definitivo, eu já vim definitivo. Aí já fiquei lá no hotel e depois eu já fui lá pro estádio para assinar o contrato, que inclusive até tem foto do contrato com o Atlético. Então já foi uma coisa definida, as bases salariais já estava tudo conversado e tudo, então não teve nem tempo de pensar outra coisa a não ser o contrato com o Atlético. E como é que era o futebol goiano naquela década de 60, quando você chegou? Como é que era o cenário futebolístico? Que time era bom? Que time que existia naquela época? Como é que era? Olha, naquela época, por incrível que pareça, os melhores times na época, quando eu cheguei aqui, que são 4 times do futebol goiano da capital, era Atlético, Vila e Goiânia. O Goiás era a 4ª colocação. Depois é que o Goiás subiu de produção, que o Goiás criou outro ambiente, criou outro time. Essa que é a verdade. E a torcida foi crescendo. Hoje, a torcida do Goiás é a maior, né, no caso, que sempre eles comentam. Mas mesmo assim, eu ainda acho que o Goiás é público. O Vila, no momento, não é, porque o Vila não está naquele alto astral. Mas eu concordo que o maior público é do Goiás. E a torcida do Vila, se é um time que joga contra o Flamengo, contra um Vasco, contra um São Paulo, um Corinthians, eu acredito que eles equiparam com o Goiás no momento. O senhor chega em Goiânia, e aí como é que foi o primeiro dia de treinamento, o senhor lembra? Lembro demais, foi lá no estádio Antônio Ascioli. Aí, inclusive, a torcida, aí eu vi o comentário, falando, só porque, os colegas lá falando, só porque você tá treinando hoje em dia, torcedor nem vinha ver a gente treinar, olha aí como é que tá o estádio. Eu achei interessante, tinha muita gente no primeiro dia que eu treinei lá. E o que tinha no estádio Antônio Ascioli? Hoje a gente vê a arquibancada, o gramado, aí tem a arquibancada do outro lado, onde tem as cabines de TV. Como é que era o Antônio Ascioli naquela época, no início da década de 60? Só tinha mesmo aquela arquibancada dos vestiários e o vestiário e a arquibancada daquele lado, do lado esquerdo, quem entra, né? Aquela foi na época que eu cheguei. O gramado era bom, o alambrado e tudo, e não tinha aquela bancada que hoje tem, que falam lá na sauna do Tarzan, né? Uhum. E agora, no momento, parece que eles estão fazendo já um estádio igual era o Estádio Olímpico. Eu espero que eu ainda vou brincar lá no novo estádio. Seu Jair Porrete, o senhor treinou e aí já chegou como titular? Já foi para jogar? Já veio pro jogo?
Ah, com certeza, já fomos pro jogo. Foi a primeira partida da minha estreia foi contra o Ferroviário, que hoje não existe mais, né? É o time lá perto da estação ferroviária. De Goiânia, né? É, de Goiânia, foi a primeira partida, nós ganhamos de 3-1. Foi a minha estreia. O senhor fez gol? Fiz o primeiro gol. Que jeito que foi, o senhor lembra? Foi uma bola cruzada pelo Garcia, daquele gol da casa, antigamente tinha a casa do Taíde. Naquele gol ali que eu inaugurei a minha carreira, né, no caso, né? Foi o primeiro gol que eu fiz contra o Ferroviário. E que atacante que era seu rival, assim, que aquele atacante que de outro clube que sempre disputava artilharia com você? Esses dias a gente, aqui no Futebol de Goiás, até entrevistou o Líbano. O Líbano era o seu principal concorrente? Realmente, eu te digo mais, o Líbano, eu perdi pro Líbano 3 vezes como artilheiro. Foi 65, 67 e 68. Ele 66, ele foi artilheiro. Ele foi artilheiro nesses 3, que eu me recordo. E eu fui vice-artilheiro. Eu perdi uma vez também pro Nelson Parrilha. Então, mas do Atlético eu sempre fui o artilheiro. Seu Jair Porrete, e além dos títulos, as viagens também eram marcantes, tinham jogos marcantes. Como é que era viajar para o interior? O senhor tem uma história legal de São Luís do Montes Belos? Realmente eu tenho uma saudade ali. Eu tenho saudade, não, eu tenho a tristeza, porque o que eu passei, nós ganhamos lá de 3-1. Aí o jogo, eu me recordo que o terceiro gol, o Amaral pegou a bola na esquerda e parece que ela saiu, parece que não saiu, e ficou em dúvida. Aí ele cruzou e eu fiz o gol. Aí a hora que acabou o jogo, nós viemos saindo, né? Que ficava todo mundo lá dentro do campo lá, e viemos saindo, aí tinha um corredor. Quando eu vim saindo, o seu Gilberto, o presidente, vinha na minha frente. Aí quando eu escutei o cara, não, foi aquele número 9, o número 9 que fez o gol lá, a bola saiu e ele fez o gol. Cadê? Aí com o revólver na mão. E eu falei, nossa senhora, eu assustei. Aí eu catei seu Gilberto e peguei na cintura dele. Ele falou, não vai atirar não. E o povo começou a falar, não faz isso não. Eu esqueci o nome dele. E até há pouco tempo eu lembrava do nome dele. Era o presidente lá, estava de chapéu. Aí, quando eu vi assim, eu no meio daquele povo saindo do campo assim, os jogadores tudo junto comigo, e eu catei a cintura de São Gilberto e segurei ele. Não, ele vai tirar, não vai tirar. Aí, no fim, eu saí, ele saiu assim, o povo veio, acalmou ele, e eu saí, mas olha, o medo foi terrível. Eu, de vez em quando, tem um moço lá como é que chama lá? No Cameló dali de Campinas, ele é de lá, e eu comentava com ele, ele dava risada, eu lembro dele, eu conheço esse presidente do São Luís Montes Belos. E essa coisa eu nunca esqueci, eu não esqueço disso na minha vida. O presidente do São Luís, time lá da cidade de São Luís dos Montes Belos, queria te dar um tiro porque você fez o gol. Justamente, mas até eles comentaram lá que ele estava ali mais para assustar a gente e tudo, que ele jamais ia fazer uma coisa dessa, mas que eu passei, com sinceridade. Seu Jair, você já pegou um zagueiro bravo? Ah, rapaz, tinha muito jogueirão que chegava junto, a zaga do Vila era terrível, era Altamiro, chegava junto, grande jogador Altamiro, tinha esse era o mais clássico, né, do Goiânia, o Manduca, era um grande jogador, muito bom. E, rapaz, aqui tem muita jogador de defesa assim. Que passagem grande que o senhor lembra do Altamiro e do Manduca? Ah, passagem maravilhosa. São os zagueiros que hoje é difícil para eles encontrar. Tanto o Manduca pelo Goiânia e o Altamiro pelo Vila Nova. E os dirigentes que viram esses jogadores vai concordar comigo. Era grande jogador, como tinha no Atlético também o zagueiro Tinda, também grandes jogadores. Bom, seu Jair, a gente vai encerrando esse segundo bloco. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o título do Atlético de 64. Combinado? Combinado. Tá então, Jair Porrete, Rafael Bessa. Aqui no Futebol de Goiás e suas histórias.
Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Pelo Atlético Goianiense, Jair Porrete conquistou o título estadual de 1964. Ele ajudou o clube rubro-negro a quebrar um jejum de 7 anos sem levantar o título de campeão goiano. Para ser campeão de 1964, o Dragão realizou 22 partidas, com 15 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. O título veio somente na última rodada. No dia 12 de dezembro, o Atlético venceu o Botafogo de Buriti Alegre no estádio Pedro Ludovico Teixeira por 2-0. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias recebe em sua edição de hoje Jair Porrete. No bloco anterior, nós prometemos que iríamos tratar do título de 64. Como é que foi esse título do Atlético, seu Jair? Olha, esse título do Atlético foi, eu acho, e todo mundo naquela época também acha, que foi um dos melhores times que o Atlético teve. Haja visto que, eu te falo aqui, ó, jogadores, o campeonato todinho jogou com aqueles 15 jogadores, ninguém machucava, o time sempre era aquele mesmo, o treinador era o Zeca, Zé da Cruz Carvalho, o Zeca. Então, nós passamos direto no campeonato de 64. Foi o melhor time que o Atlético já montou em toda a história. Isso aí eu já ouvi de vários, até diretores da época, e vários torcedores que lembram daquela época. Foi o melhor time que o Atlético montou na época. E que característica tinha esse time? Assim, que jeito jogava? Era um time envolvente, toque de bola? Realmente, tudo isso que você falava. E jogava no 4-2-4. Era um time que tinha 2 laterais bons, 2 ponteiros bons. Então a gente jogava naquele esquema que hoje não existe mais. É muito difícil. Os esquemas mudaram. E o Atlético naquela época jogava. O campeonato, aliás, os clubes em geral jogava no 4-2-4. Então nós disputamos o campeonato todinho com esse esquema. E nós fomos felizes e ganhamos. E vários jogos ganhamos de goleada. E teve jogo aí que nós ganhamos de 9. Teve jogo que ganhamos de 6, de 5. Então o time era muito bom na época. Dizem que time bom a gente não esquece. O senhor tem na memória ainda a escalação campeã de 64? Ixi, não esqueço nunca. Era Campeão, Silva, Tinda, Heleno e Laércio, Amestrada e Paulo César, Luizinho, Bertolo, Paulo César e Barrica. Eu esqueci meu nome, eu era o 9. E que história você lembra desse time, desses jogadores? Como é que era o campeão no gol? Era bom goleiro? Muito bom, e ele era malabarista. Todos aqueles que viram o campeão jogar podem confirmar isso. Ele era brincalhão no gol e pegava demais, sabe? Então, inclusive, eu ainda não vi na minha vida um goleiro artista igual ele era. Era muito bom goleiro, campeão. Seu Jair, o que é ser um goleiro brincalhão? Porque goleiro não pode falhar. Brincalhão que eu digo é o seguinte, a hora que ele pegava a bola, ele sempre gozava nos atacantes. Ele pegava a bola e rodava ela no dedo assim, tinha hora que ele punha na cabeça e ameaçava jogar para um lado e jogar para o outro. Isso, quem viu o campeão pode te dizer a pura realidade que eu estou contando agora. Ele era um marabarista, o campeão. E o lateral desse time quem era?
Era o Silva. Como é que ele era? Lá de Ribeirão Preto. Era um garoto que marcava muito na época. Porque é como eu te falei, o futebol mudou muito os esquemas. Então os laterais apoiavam menos. Porque nós tínhamos os ponteiros, ponta esquerda e ponta direita, que jogaram na lateral do campo. Então os laterais só marcavam. Tanto o lateral direito, o Silva, como o lateral esquerdo, o Laércio, todos eram só marcadores na época. E o Laércio, como é que ele era? Era bom também. Pelo lado dele ali, ninguém passava não. Tanto, caía pro lado dele ali, era que ele chegava junto, marcava em cima. E então era um grande lateral também, o Laércio. E o Tinda, como é que ele era no dia a dia? Ele tinha apelido de Muralha Negra. Altão, chegava junto, não perdia uma dividida. Muito bom também. Esse aí ainda está vivo ainda, porque daquele time de 64 já faleceram quase todo mundo. Parece que 7 dos 11, 7 já morreram. Quem que era o outro zagueiro que formava com o Tinda? Heleno. E como é que ele era? Como é que era o Heleno? Heleno, ele era um magrão alto, antecipava tudo, então ele sempre, o Tindão jogava nas costas dele, e sempre quando ele dava o primeiro combate, o Tinda já estava na expectativa para pegar. E era bom demais. Nosso time jogava por música na época. E indo para o meio campo, o amestrado, eu já vi muitos torcedores do Atlético elogiar muito. Como é que era o amestrado? Como é que era o estilo de jogo dele? Como é que eram os dois volantes do Atlético? Olha, eu vou te falar, que naquela época ele não jogava com 2 volantes, jogava com o meia que penetrava e o volante mais plantado. E o amestrado era desse sistema ali, as bolas caiu no campo nosso, ele dava o combate de um lado e do outro, ele era perfeito ali na cobertura da zaga. E sempre estava apoiando o ataque. Era aquele sistema que ele usava na época que ele jogava. E o outro meia, um meia mais avançado? Era o Paulo César, que era um crânio, era um jogador excepcional. Hoje também eles comentam que o Paulo César foi um dos maiores meia esquerda que o Atlético teve. Ele é de Ribeirão Preto também. E naquela época o Atlético tinha vários jogadores de Ribeirão Preto e de Minas. Que a metade era de goiano mesmo, parece que só tinha o goleiro. Porque o campeão. De Anápolis. O lateral era de Ribeirão, o central era o Tinda de Ribeirão, o quarto zagueiro, o Heleno de Minas, o lateral esquerdo, Laércio de Ribeirão. Aí vem o amestrado mineiro, Paulo César de Ribeirão. O ataque, Luizinho goiano, Bertoldo mineiro, eu mineiro e Barriga mineiro. Aí você já viu, né? O Atlético sabia também viajar. Esse era o segredo para montar um time, viajar, ir lá atrás para ver o jogador jogar. Justamente, foi quando eu vim para cá, eles foram lá, né? E viram eu jogar, como eu te falei, que foi um dia que eu estava em tarde inspirada, aí eles pegaram e me contrataram naquela época. Eu sempre procurava o jogador para trazer para o Atlético na época. E, seu Jair, pegando essa linha aí, Bertolo, Barrica, senhor, Luizinho, como é que foi a preparação para o jogo contra o Inhumas, que foi a decisão do título, vamos dizer assim, já que Atlético e Inhumas estavam na disputa pela liderança do Campeonato Goiano, naquela época era pontos corridos. Como é que foi esse jogo? Olha, esse jogo foi, quer dizer, já era uma final de campeonato, então tinha que preparar o máximo. Você sabe que numa véspera de uma decisão, a preparação é bem adequada, né? E foi o que aconteceu, preparamos bem tudo e fomos pro jogo com o time organizadinho, casa cheia, e não deu outro, o Atlético chegou lá. Vamos continuar apresentando esse time campeão do Atlético. Vamos aqui para essa linha de ataque, começando pelo Luizinho. O Luizinho, quer dizer, não tem nem assim coisa engraçada, porque eu diria assim, era um cara que driblava bem, tinha boa velocidade, procurava sempre a linha de fundo para fazer os cruzamentos. É o caso do Barrica do outro lado também, que sempre corria para o lado esquerdo. Era muito difícil você tomar a bola desses dois ponteiros nossos, que eles eram tudo rápido, né?
o Luizinho era ponta direita e direito, chutava com qualquer uma das duas, e o Barrica era canhoto também. Então sempre enquadrava. Que hoje, por exemplo, eles jogam um cara que é direito, chuta mais com a direita e põe na ponta esquerda. Muitos que é neutro, joga na meia esquerda. E naquela época a gente tinha esse privilégio que o ponta esquerda é canhoto e ponta direita era direito. E sempre deu certo o nosso time de 64. E o Bertoldo, como é que ele era? Bertoldo é uma categoria assombrada, viu? Bom domínio, inteligente, driblava fácil e passava a bola na medida. Era um excelente meia. E que jeito que o senhor gostava de receber essa bola? Eu sempre jogava em profundidade, que minha característica era velocidade. Então, às vezes, eu atraía os back, voltava, justamente por isso. Eu fiz gol demais com esse esquema que o professor Zeca falava. Nós saía de lá da meia-lua e vinha cá para o meio do campo. E aquelas bolas lançava no meio dos back, eu pegava quase todas. Eu judiei do Altamir, do Manduca, de vários defesas aí, porque eu pegava eles de surpresa, né? Então eu sempre fazia gol nessas oportunidades, na velocidade. E o Atlético vence esse jogo com Inhumas e conquista o campeonato. Como é que foi a comemoração? Geralmente você saiu aquela festa lá no Olímpico e o pessoal do Atlético nem tomava ônibus nem nada, descia lá pro estádio para festejar. E a festa todinha lá no Antônio Ascioli. E eu me recordo aí, como se fosse hoje, né? Até banda de música, naquela época tinha o Loli, aí ele começava a tocar lá, o povão tudo dançando, e foi bom demais, viu? Uma recordação de longos tempos, né? Tem quantos anos tem isso? E era bom demais a comemoração lá no Antônio Ascioli desse título de 64. E era muita música, muita festa, ia madrugada dentro. Isso rolava chopp adoidado, viu? Aquela época era bom demais, né? Tinha a bandinha do Loli, então vou te falar, viu? Mas dá saudade de lembrar do estádio do Atlético ali, que hoje está em reforma, né? E eu espero, se Deus quiser, ainda ver jogos ali no Antônio Ascioli. Jair Porrete é o nosso convidado na edição de hoje aqui do Futebol de Goiás. E suas histórias, Vinícius Tondolo. Que Futebol de Goiás e suas histórias, volta já. Linha do Tempo. Década de 80. No dia 28 de setembro de 1988, a diretoria do Goiás, através de Eduardo Ribeiro, dispensou o ponteiro esquerdo Arizinho, que pertencia ao Santo André. Segundo Eduardo, Arizinho teve oportunidades para demonstrar seu melhor futebol, mas não conseguiu. Além de Arizinho, a diretoria esmeraldina já havia rescindido na mesma semana com Cláudio Freitas e Sabará. Década de 90. No dia 28 de setembro de 1993, o lateral direito Zé Teodoro acertava sua transferência do Fluminense para o Bragantino por empréstimo. Àquela altura, Zé Teodoro estava com 29 anos e há 3 meses sem jogar, se recuperando de uma contusão. Década de 2000. No dia 28 de setembro de 2000, o presidente executivo do Vila Nova, Ovidio Martins, anunciava o retorno do ex-presidente João Carneiro ao dia a dia do Clube Colorado. João Carneiro aceitou dividir a função de diretor de futebol com Suail Alcântara e foi o primeiro nome anunciado por Ovidio Martins desde que assumira a presidência do clube no lugar de Wilson Balzac. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro.
Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Jair Porrete foi campeão goiano de 1964 com a camisa do Atlético. Viu de perto o título de 1970 da equipe rubro-negra e também várias outras emoções. Está contando as suas histórias, Vinícius, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Futebol de Goiás e suas histórias, que é líder em audiência no horário e tem o oferecimento de Tintas Colatex. Pintando com arte. Eu falei que o senhor também viu de perto o título de 70, só que nesse meio termo aí, teve 1967, estádio Antônio Ascioli, e o craque é campeão goiano. O senhor jogou esse jogo? Esse jogo eu estava com o joelho operado e para mim foi uma tristeza e muito torcedor do Atlético saiu de lá chorando. Ninguém esperava de perder o título dentro do Antônio Ascioli naquela época. E gol do Wagner, e foi uma decepção muito grande para o torcedor na época. O Atlético entrou de salto alto? Não entrou de salto alto. O problema é que o craque jogou mais do que o Atlético para vencer o jogo. Agora, o Atlético também deu um certo azar na partida, que teve bola na trave, teve bolas que passou cruzando a área e não tinha um pé salvador lá para fazer o gol, e tudo isso aconteceu naquele ano. Eu fiquei triste com aquela derrota do Atlético. E o senhor estava onde no estádio Antônio Ascioli? Eu estava lá em cima na arquibancada do lado da sauna, ali que eu assisti o jogo, e me lembro quando o Wagner fez o gol, naquele gol da 24 de outubro. Não me esqueci da época. Tinha uma festa armada para antes do jogo? A festa já tinha sido armada? Realmente o time que joga em casa, disputando um título, eles já programa todinho uma festa. E no fim, eu até me recordo, eu vi foi gente chorando e depois do jogo faleceu uma pessoa torcedora do Atlético também. Então, tudo de ruim aconteceu naquele dia. Recentemente nós conversamos com o seu Pedro Goulart, que foi presidente do Goiás e à época trabalhava no Craque de Catalão, e ele comparou aquele jogo entre Craque e Atlético, o jogo final do Campeonato Goiano de 67, ao Maracanazo. O clima foi semelhante? Sem dúvida que foi. Até você dizendo aí sobre esse jogo, agora você vê a coincidência, eu tenho até no jornal ali. O primeiro jogo do Atlético, depois dessa derrota, tinha aquela... Aí disputava os 4 times que ficou. O campeão, o vice e mais 2, né? Disputava a Copa Goiás. Primeiro jogo, lá no Olímpico, Atlético e Craque. O mesmo time que ganhou. Aí eu já tinha sarado, já estava bom. Eu tenho um jornal ali que é para provar para você. Nós ganhamos de 3-1. Do Craque? Do Craque. Adivinha quem fez os gols? Você? E eu vou te falar, viu? É impressionante. Lá no Olímpico, o Dema jogava na época, né? Eu lembro de vários jogadores que jogou naquela época. Foi, eu acho que um mês depois do coisa. E nós ganhamos de 3-1. Aí veio aquele comentário, se o Jair Porrete tivesse naquele jogo, nós não tínhamos perdido. Mas isso aí é bafafá, porque o time do Craque mereceu ganhar e foi campeão. Parabéns para eles. Foi o Nego, que foi o carrasco de vocês, o goleiro? Nossa, você pegou tudo, e bola batia na trave, não entrava, salvou. Ele salvou lá atrás e o Wagner salvou na frente, fez o gol. Seu Jair, e depois o senhor ainda permaneceu no Atlético até 69, né? Início de 69, antes de ir para o comercial. Por que o senhor saiu do Atlético? O que houve? Não, é porque já estava assim, já estava mais desgastado e tudo, né? Aí eu saí do Atlético e fui para o comercial de Ribeirão Preto, fiquei lá também pouco tempo, depois eu vim encerrar a carreira no Vila Nova, quando nós fomos campeões lá em 69. O senhor, depois que sai do Atlético, vai para o comercial, viu também o Atlético de perto ser campeão de 70?
Justamente, eu assisti os jogos do Atlético, vi vários jogos dele e gostei demais, porque modéstia à parte, sou atleticano, de coração. E depois o senhor vai para o Vila Nova. Como é que foi mudar de ares? Foi o seguinte, foi que o Martinez, eu estava lá, já tinha, acho que eu fui para lá, para o comercial, não foi em campeonato. Ele estava disputando lá aqueles torneios lá do interior de Ribeirão Preto e Campinas, né? Então a gente jogava por ali tudo. E eu fiquei lá, parece que 3 ou 4 meses. Aí o Martinez me procurou para mim vir para o Vila Nova. Foi aí eu fiz o contrato com o Vila Nova, que graças a Deus encerrei a carreira no Vila e fui campeão, em 69. Mas assim, foi bom jogar com a camisa do Vila? Que lembrança que o senhor tem? Olha, eu vou falar para você, foi uma lembrança maravilhosa. Até o Paulinho Dantas era o treinador, um ambiente maravilhoso no Vila Nova, e ainda ganhei dinheiro no Vila Nova, ganhei muito bicho no Vila Nova, entende? Então eu encerrei a carreira contente e satisfeito. E eu estou dizendo mais aqui, a equipe do Vila na época era Bajoso e Ronaldo, Davi, Altamiro, Nelson e Guaraci, Zé Geraldo e Mosca, Sabará, Haroldo, eu e Serginho. E na época você sabe que eles tinham o maior atacante do Vila Nova, era o Guilherme. E eu substituí o Guilherme, que ele estava machucado, e quando ele voltou à última partida, ele já jogou a última partida, e eu entrei no segundo tempo. De qualquer forma, eu fiquei muito contente de ser campeão pelo Vila Nova. Talvani e Mosca, sempre que eu encontro com eles falam que o Guilherme é um dos craques que o futebol goiano já teve. O Guilherme realmente era um grande jogador, era bom mesmo, assim, era gostoso de ver o Guilherme jogar. O senhor que era reserva dele, gostava do banco de reservas ver o Guilherme jogar? Com certeza, eu vou te falar, viu? Eu só fui pro Vila Nova porque o Guilherme machucou. Até então, para mim, no futebol goiano, eu acho que atacante igual o Guilherme não teve não, viu? Eu tenho, assim, meus méritos e tem, assim, de alguém que fala, não sou eu, gostou muito de ver eu jogar futebol, o torcedor do Atlético me elogiava demais e tudo, mas eu, sinceramente, eu vi o Guilherme jogar várias vezes, até colega meu de trabalho, e eu vou te falar, o Guilherme foi um dos maiores atacantes que teve o futebol goiano. Seu Jair, e para tomar a decisão de encerrar a carreira, foi difícil tomar essa decisão de não querer mais jogar profissionalmente? Olha, eu te digo qual foram os motivos que me afastei, porque eu parei com 28 anos, na verdade. Parei com 28 anos, poderia estar jogando mais, ter jogado até os 31, 32 anos, tranquilo. E eu parei mais porque eu já tive um cara me ofereceu um emprego e eu já estava assim, meio baleado assim, né? Porque depois de eu ter feito 2 cirurgias no joelho, eu já não era o mesmo, né? Mas mesmo assim ainda dava para deslanchar, que sempre acontecia um golzinho quando eu estava jogando e tudo. Aí depois, quando eu senti que seria melhor eu parar, eu resolvi parar. Imediatamente eu parei e fui trabalhar, onde eu até hoje sou funcionário do Estado. Qual que é o gol mais marcante da sua carreira? Olha, eu diria para você, eu fiz muitos gols e marcantes. Eu tenho 2 gols marcantes. Foi o gol do título, né? E o gol que eu fiz, o primeiro gol oficial no Mineirão, que não foi comentado. Ninguém comentou, mas a bem da verdade, se eles for pegar detalhes, eles vão saber que tem que ser o meu. Porque o primeiro jogo oficial foi Atlético, campeão de 65 e 64, e o Siderúrgica de Sabará, campeão mineiro. E depois aí tem o confronto dos campeões de estado, na época, que jogavam entre si. E o Siderúrgica jogou aqui, depois nós fomos jogar lá. E até então, o primeiro jogo oficial no Mineirão foi Atlético e Siderúrgica. Nós perdemos o jogo, mas eu fiz, aos 17 minutos, eu fiz 1-0 no gol da Pampulha. E como é que foi esse gol? Foi uma jogada que o Coutinho, o ponteiro direito,
entrou na direita, sempre eu fiz gol através dos ponteiros. Aí ele cruzou e eu antecipei os backs e fiz o gol. E para mim foi a maior felicidade de fazer o gol no Mineirão, que eu sou mineiro e sou de lá, e eu fiquei muito contente. Jair Porrete foi ídolo com a camisa do Atlético, também passou pelo Vila Nova, fez o primeiro gol oficial do Mineirão, foi o nosso convidado aqui no Futebol de Goiás, suas histórias. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Jair. Eu que te agradeço a oportunidade e fiquei muito contente de dar essa entrevista para vocês. Tá então, Jair Alves Moreira, Jair Porrete, um dos personagens do nosso futebol, mais uma atração aqui do Futebol de Goiás e suas histórias. Você fica agora com o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Na boca do gol, é Perigo, subiu, meu gol, e gol! Outra vez, Bill! É hora de Museu do Gol. Desde o início, Jair Porrete caiu nas graças do torcedor rubro-negro. Em 1964, conquistou o seu primeiro título goiano ao vencer na rodada final o Botafogo de Buriti Alegre por 2-0 no estádio Antônio Ascioli. O primeiro gol da partida foi marcado por Jair Porrete. A narração é de Antônio Porto. Bola movimentada pelo alto para o ataque do Botafogo de Buriti Alegre, apanhando o Bertolo, tentando a finta contra Goiano, que joga bastante recuado. Vai fazer o trabalho defensivo, tentando o Botafogo fortalecer o seu sistema de defesa para garantir pelo menos um empate nesta partida de futebol. Rebatida de Vanderico, bola reboteada pela ponta esquerda, subindo Laércio para fazer o corte. Ele perde para Goiano, Goiano tenta colocar no meio de campo, chega para fazer o corte mestrado, habilita Paulo César, correu para Jair, tenta o pique, cabeceou para Bertolo, parou, tentou outra vez para Jair, demora-se um pouco, parte para... Boa manobra, a entrada da área. Bertolo, Jair, Bertolo, outra vez para Jair, de perna direita, buscando o canto esquerdo da Cidadela de Juta. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. Sofria como louco com o rádio colado no pé do ouvido. Fica por aqui a edição de número 33 do programa Futebol de Goiás e suas histórias, agradecendo o apoio de você, ouvinte, que já nos faz líder de audiência neste horário. Novos números do Ibope apontam que nossa audiência dobrou no último mês. Abraçando o Carlos, o Baianinho, o Afonso Fernandes, o filho dele, e também a Lohane Cristina, todos ligados aqui no Futebol de Goiás. Mais curiosidades? Acesse nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás com YZ. Tenha um bom domingo e até o próximo final de semana. Correu e chutou.